Seja muito bem-vindo a mais uma aula aqui da sua Universidade Financeira. A gente está dando prosseguimento ao seu treinamento sobre os fundamentos econômicos, né? A gente está bem no iniciozinho deles, mas não deixa de entrar lá no YouTube, entra lá em playlist e se inscreve lá para a gente poder seguir aqui com esse conhecimento e eu sentir que não está faltando nada para você, beleza? Hoje a gente vai começar a falar sobre o objeto da economia. O objeto da economia nada mais é do que aquilo que é estudado, aquilo que é analisado, aquilo que é gastado tempo sendo organizado um conhecimento a respeito daquilo, e o objeto, no caso da economia, a gente tem aí as relações humanas que são denominadas econômicas, tá? As relações humanas denominadas econômicas constituem o campo da observação da economia, assim como outras ações humanas são estudadas por ciências diferentes. Quando a gente está falando de relação econômica, a gente está falando justamente sobre aquelas relações entre os seres humanos que podem ser avaliadas em moeda ou dinheiro. A gente falou isso um pouquinho na última aula, então entra lá em playlist, Fundamentos da Economia, para não deixar passar nada. Por que a gente avalia as relações econômicas em dinheiro? Simples, porque é o denominador comum dos bens e dos serviços de consumo em torno dos quais gira a nossa atividade econômica hoje em dia. Então a gente tem os bens, a gente tem os serviços que normalmente a gente consome, e em torno desses bens e esses serviços aí de consumo é aí que gira então a nossa atividade econômica. Agora vamos conversar um pouquinho sobre o objeto da economia, porque a atividade econômica vai ser um assunto para daqui a 2 aulas e você vai prestar bastante atenção. Existe uma coisa que a gente vai conversar na aula que vem sobre o dinheiro, tá? Muita gente acha que o objeto de estudo da economia é o dinheiro. Na aula que vem a gente vai mostrar por que o dinheiro não é o objeto de estudo da economia. Como a gente já sabe, o homem é um dos seres do universo, tá? Ele é o único ser que conhece a ele mesmo e é o único ser que se domina. E quando ele está exercendo a própria vontade, né? Quando a gente como humano está exercendo a nossa própria vontade, surgem aquilo que a gente chama dos fatos humanos, que são os fatos que são estudados pelas diversas ciências sociais. As ciências sociais são justamente aquelas que vão estudar aí o nosso comportamento enquanto seres humanos dentro da sociedade, onde a gente vai praticar relações das mais diversas. Por exemplo, as históricas, ou o passado social, as governamentais, jurídicas, sociais, como a vida social, as morais, que são os deveres dos cidadãos, religiosas, econômicas, e por aí vai. Todos esses comportamentos humanos dentro da sociedade, onde a gente pratica essas relações, todas essas relações são objeto, respectivamente, de ciências sociais, como história, política, direito, sociologia, moral, religião, economia. Então, para facilitar a compreensão, eu quero botar na tela aí uma paradinha para você ver, que é o seguinte: a gente tem diversas relações humanas, então a gente botei uma lista aí na coluna esquerda, e do lado a gente tem as ciências sociais, eu botei uma lista aí na coluna da direita. É interessante você entender exatamente isso. A gente se relaciona, a gente se comporta enquanto sociedade, e esses relacionamentos eles vão ser dados de diversas naturezas. E quando as naturezas são econômicas, ou seja, quando a nossa atividade humana é econômica, é quando justamente a gente pratica ação ou relação que interessam a economia. Vou dar um exemplo para você aqui sobre, por exemplo, a compra de carne, tá? A gente tem um economista inglês chamado John Richard Hicks, em 1904 ele nasceu, e ele afirma o seguinte: tanto a compra de carne como a sua venda representam questões econômicas. O que quer dizer isso? O objeto ou o estudo da economia é a atividade humana que é denominada econômica e que é dirigida no sentido de escolher, entre várias alternativas que a gente tem, o que a gente faz com o dinheiro, que é um recurso tão escasso aí no mundo. Agora, vou te liberar daqui para a aula que vem. A gente conversou sobre as relações econômicas, você entendeu que é uma relação, é só mais um dos tipos das atividades humanas. A gente se comporta de diversas formas: social, moral, religiosa, governamental, histórica e também econômica. A gente deu o exemplo aqui da compra de carne, que é um exemplo dado pelo economista Richard Hicks. Então, a compra de carne e a venda de carne representam questões econômicas. Por quê? Porque elas podem ser medidas em moeda ou dinheiro. Então, todo tipo de relação humana que for econômica é um objeto da economia. Na próxima aula, a gente vai conversar por que o dinheiro não é o objeto da economia. Por que a escassez não é o objeto da economia, que muita gente fala que o dinheiro é o objeto da economia e o dinheiro é um recurso escasso, portanto a economia, como ciência do dinheiro, da riqueza, também é a ciência da escassez. Então na aula que vem a gente vai jogar por terra tudo isso daí. Eu vou provar para você por que o objeto de estudo da economia é, sim, as relações humanas com fins em atividades econômicas. E aí a gente vai desmembrar tudo isso daí para poder avançar e falar finalmente de que são essas atividades econômicas aí que a gente tanto tá tocando no assunto. Um forte abraço para você, espero que você esteja gostando. Deixa aqui o seu comentário para a gente interagir, a gente se vê na próxima aula. Tchau, tchau.